Olá, alunos! Vamos iniciar os nossos estudos sobre os tiristores, uma família de componentes eletrônicos utilizados na eletrônica de potência. Então, o tiristor nada mais é do que uma família de dispositivos semicondutores que operam em regime de chaveamento, ou seja, a condução de corrente é controlada por um terminal chamado gate ou gatilho. Os tiristores mais famosos, mais utilizados são o SCR, que significa Silicon Controlled Rectifier, ou seja, retificador controlado de silício. Temos também o DIAC, Diode for Alternating Current, que é um diodo de corrente alternada, tradução. E o TRIAC, que é um triodo de corrente alternada. Está faltando mais um aqui na lista, que é o GTO, tá? Depois falamos sobre ele. Vamos começar pelo nosso SCR, o nosso retificador controlado de silício. Vejam que a simbologia do SCR é bem parecida com o diodo. A diferença é o seu terceiro terminal chamado gate. Então, ele é um componente eletrônico semicondutor que trabalha de forma semelhante a um diodo, ou seja, permite a passagem da corrente em um único sentido, mas a grande diferença está aqui. O início de sua condução é regulado por um terminal especial que recebe o nome de gate ou gatilho. Então temos aqui algumas figuras de SCR de várias potências. Esse aqui tem uma rosca aqui no início para poder ser fixado no dissipador de calor. E esse fiozinho aqui mais fino é o gatilho, tá? Então ele tem o terminal anodo e o cátodo igual ao diodo. E temos aqui o gatilho, que é sempre um terminal com cabo mais fino. Aqui temos um em formato de disco para potências bem altas. O gatilho é um fiozinho que sai de lado aqui. Pode ser que seja isso aqui. E temos esses outros modelos. Então temos aqui o gatilho aqui. Neste caso, parecido com um transistor de uso geral, o gatilho está no meio. E nesse aqui o gatilho está deste lado. Então, o formato dele, alguns têm um formato parecido com um transistor, tem esse aqui em disco para potências mais altas, mas lembre-se, é um diodo com um terceiro terminal chamado gatilho. Vamos ver como funciona um SCR. Então, temos aqui um circuito bem básico, né, alimentado por corrente contínua, uma lâmpada que é a carga, que temos o nosso SCR. Reparem que o gatilho ele está ligado a um circuito formado aqui por dois resistores e temos aqui um botão ON, botão liga, e aqui temos um botão OFF, S2, desliga. Então, para entrar em condução, o SCR precisa de apenas um pulso de sinal positivo no terminal gate. O que é um pulso? Simplesmente eu aperto esse botão e solto. Somente isso. Eu não preciso de manter o botão pressionado para o meu SCR conduzir. Eu preciso somente de pulsar o botão que ele entra em condução. É como se fosse aquele circuito que vocês conheceram de circuito de selo lá em comandos elétricos. Então, apertei o botão, soltei, o meu SCR já está conduzindo e a lâmpada acesa. Uma vez em condução, ele só vai deixar de conduzir em uma das seguintes situações. Então, apertei o botão, ele entrou em condução. Tá, e agora como que eu faço para desligar essa lâmpada? Como? Então, eu preciso que a corrente nesse SCR, que é a mesma corrente da lâmpada, porque estão em séries, seja menor que a corrente IH, corrente de manutenção. Lá no datasheet do SCR, eu tenho um dado chamado IH, corrente de manutenção, que é a mínima corrente de anodo necessária para manter o tiristor em condução. Ou seja, vamos supor que a corrente de manutenção seja 50 mA.
Então, enquanto eu tiver 50 miliamperes de anodo e catodo, o meu SCR está conduzindo. Abaixo desse valor, ele deixa de conduzir. E como que ele volta a conduzir depois que ele é bloqueado, depois que ele deixa de conduzir? Somente com outro pulso no gatilho. Então, como que eu faço para que essa corrente de manutenção seja menor, ou seja, a corrente no SCR seja menor que a de manutenção? Simplesmente abrindo o circuito. Eu pulso esse botão, um botão desliga, a corrente no circuito vai cair a zero. O zero é muito menor do que a corrente de manutenção. Aí o meu SCR deixa de conduzir e a lâmpada apaga. Eu solto o botão, mesmo soltando o botão off, com o circuito aqui fechado, ele ainda não vai conduzir, só depois que um novo pulso no gatilho aconteça. Outra forma de bloquear o tiristor é você inverter a polaridade, que vamos ver mais daqui para frente. Então, no circuito ao lado, pulsando o botão S1, o SCR dispara e mantém a lâmpada acesa. Pulsando o S2, a corrente no SCR cai abaixo da corrente de manutenção, deixando de conduzir e apagando a lâmpada. Então vamos ver quais são as formas de se disparar um SCR. O que é disparar um SCR? É colocá-lo em condução. A melhor forma de disparo do SCR é pela aplicação de um pulso de tensão no gatilho. Mas o SCR pode ser disparado de forma indesejada. Prestem bem atenção, indesejada, sem pulso no gate, nas seguintes situações. Então, mesmo não tendo pulso no gate, ele pode ser disparado por sobretensão, ou seja, uma elevação de tensão muito alta entre seus terminais, acima do seu limite. Provavelmente essa sobretensão vai danificar o SCR, né? Ele vai entrar em condução, mas vai fechar um curto-circuito, porque você está alimentando com uma tensão maior do que a tensão que ele suporta. Outra forma de disparar o SCR, variação de tensão. Esse disparo indesejado pode ser evitado pela ação de um circuito chamado snubber, bem dimensionado, ou seja, um valor de resistor e capacitor bem calculado, que é formado por um resistor em série com um capacitor. É dessa forma que se liga o snubber. O que é uma variação de tensão? Uma variação muito brusca de tensão pode causar um disparo mesmo sem tensão no gate. Então esse circuito ele amortece essas variações e inibem esse disparo indesejado. Outra forma de disparo, aumento da temperatura interna. Então, um aumento da temperatura vai também causar um disparo indesejado. Uma forma de prevenir isso é você utilizando dissipadores ou coolers. O dissipador é uma chapa, normalmente de alumínio, onde você fixa o componente colocando pasta térmica para melhorar a condutividade térmica do componente até o dissipador. Então, o calor gerado internamente no instrumento vai passar para essa aleta do instrumento, também conhecido como orelha, e vai transferir esse calor para o dissipador. Se mesmo com o dissipador ele ainda estiver aquecendo muito, a solução é colocar um cooler, um ventiladorzinho tirando esse ar quente. Então, já vimos aqui uma forma de disparar, né? Tanto o disparo desejado como indesejado. Agora vamos conhecer na próxima aula as formas de bloqueio do SCR, bem detalhado. As duas formas, que é a corrente de manutenção e a polarização reversa. Ok?